Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, queridos, em Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 22. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos lá. Bom, o que eu vou falar aqui hoje é algo novo que eu nunca falei, é para quem é casado. Deixa eu ver quem é casado, levanta a mão bem alto, quem é casado, bem alto, faz de conta que você está até feliz hoje. Pronto. E agora, ela é muito importante e talvez até mais importante para quem não é casado. Cadê os solteiros? Levanta a mão bem alto, solteiros, bem alto. Pronto, que vai casar, quem vai casar um dia? Balança a mão, quem vai casar? Pronto, isso aí, parabéns. Efésios capítulo 5, verso 22, que diz assim, em diante: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Diga comigo: Jesus, eu preciso ouvir a tua palavra hoje. Fala bem forte, fala comigo e me abençoa, no teu nome, amém. Gente, hoje eu quero falar sobre o tema: o segredo para transformar o seu casamento. Fale isso comigo: o segredo para transformar o meu casamento e quem vai casar, o seu futuro casamento. Não é por acaso que a Bíblia faz uma comparação do relacionamento de um homem com uma mulher e de Jesus com a igreja. E eu tenho pregado sobre casais e família há 30 anos. Quando nós lemos Efésios 5, do 22 ao 33, a ênfase de todo mundo que fala sobre casamento e família, inclusive a minha ênfase sempre é: marido, ame a sua mulher, mulher, submeta ao seu marido, e mais ou menos fica naquilo ali. Mas um tempo desse atrás eu estava orando, vivenciando coisas, e eu parei para pensar que Efésios 5, de 22 a 33, é muito, muito mais do que só homem ame a sua mulher, mulher se submeta ao seu marido. Então, quando Deus, ele pega, escreve um texto, registra, e ele faz uma comparação entre, tá vendo Jesus e a igreja? Aí ele diz assim: o segredo é você fazer a mesma coisa, o homem com a mulher. E ele faz a representação de Jesus comparado ao homem, a mulher comparada à igreja. E aí surge a pergunta: quais são então as coisas que Jesus faz e quais são as coisas que a igreja faz? Qual é o papel de Jesus e qual é o papel da igreja? E hoje
eu nunca ouvi nada sobre isso, pela primeira vez eu quero mergulhar no texto de Efésios 5, 22 a 33. Então eu quero te aconselhar a preparar-se, porque hoje vem novidade para nós. Diga amém. E o texto de Efésios, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei, por onde eu começo? O texto, ele começa com as mulheres. Então eu também vou começar com as mulheres. Os homens vão ficar muito felizes por um tempo. Vamos lá. Preste atenção em algo muito interessante que eu acredito você nunca tinha percebido, eu pelo menos nunca tinha percebido. Em toda esta história de Efésios 5, 22 a 33, da comparação de Jesus com a igreja, da igreja, do homem com a mulher, você vai encontrar que Deus, ele fala a parte da mulher apenas em 3 versículos. Toda a responsabilidade da mulher, do relacionamento conjugal e familiar, está em 3 versículos, e ele só pede para a mulher 2 coisas. Eu nunca tinha percebido isso. Então ele vai falar da igreja, mulher, você tem que imitar a igreja. Homem, você tem que imitar Jesus. Quando ele fala da mulher, ele só fala da mulher em 3 versículos, e ele só pede 2 coisas, porque 2 versículos a palavra é exatamente a mesma. Quais são as únicas 2 coisas que Jesus pede para uma mulher em relação ao casamento? Primeiro, submissão. Então essa palavra submissão aparece 2 vezes nos versos 22 e 24, e no original dessa palavra, eu fui buscar o original para poder a gente tratar do jeito certo a palavra submissão, não à luz do feminismo, não à luz da minha cabeça, não à luz da sua cabeça, não à luz da cultura de hoje. E no original, a palavra submissão, ela fala de voluntariamente colocar-se debaixo da liderança de alguém. Então, você vai falar isso comigo, submissão na Bíblia é voluntariamente eu me colocar debaixo da liderança de alguém. Então, qual é a exigência de Deus para a mulher? A exigência de Deus para uma mulher que resolveu se casar, e para as que estão aqui ouvindo e vão decidir se realmente vão casar, é a seguinte: olha, eu quero mulheres, o Deus que criou o casamento, o Deus que criou a família, ele disse assim: eu quero que vocês aceitem a liderança do marido de vocês e aceite isso voluntariamente. A palavra aqui é: Deus quer que você, por sua decisão, não por imposição, siga o seu marido, dê apoio ao seu marido e auxilie o seu marido. Isso aqui não é discutível. Isso não é discutível. A gente pode discutir muitas coisas, inclusive da Bíblia, inclusive doutrinas, teologia, mas isso aqui não dá margem para concordo, não concordo, discuto, não discuto. Se alguém é crente, crê na Bíblia como palavra de Deus, a palavra é 2 vezes repetida, dizendo para a mulher: se você se casar, a sua parte é fazer como a igreja faz, voluntariamente colocar-se debaixo da liderança, fazendo com que ele se sinta apoiado, auxiliado, e que você decida seguir este homem. Por isso, para moças solteiras, olha para mim, pelo amor de Deus, quem não casou, acredite em 2 coisas que eu vou te dizer hoje. Por favor, mulher solteira, moça solteira, quem não casou. Primeiro, é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Segundo, não
Erre na decisão de com quem você vai casar, porque você vai ter que seguir essa pessoa. E Deus quer que o homem seja cabeça, mas tem mulher escolhendo cabeção. Aí vai sofrer. Ficou aqui registrado a dica? Amém? Então vamos lá. Você deve fazer essa decisão de seguir, auxiliar e apoiar o seu marido. Você deve fazer isso sabendo que a submissão na Bíblia, homens e mulheres ouçam isso, não é cega. Nunca a submissão bíblica, em hipótese alguma, é cega. A submissão, ela não te torna inferior, ela não te anula e ela não tira as suas qualidades. Então, mulheres, eu estou falando primeiro com vocês, você não deve seguir ninguém que te leve para o pecado. A submissão de uma mulher ao seu marido, ela não é cega. Então, se o marido está te levando para um lugar de pecado, de perigo, você não deve e não precisa submeter-se a esse tipo de liderança. Segundo, submissão na Bíblia não torna você inferior ao homem. Submissão é passado na cultura e na sociedade de hoje como se a pessoa fosse inferior, menor, menos inteligente, menos capaz, e na Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que nós temos que ser submissos a Deus. Nós que somos pais queremos que os nossos filhos sejam submissos a nós, e nenhum momento onde eu quero que o meu filho e a minha filha me obedeça, eu estou inferiorizando, vendo-o de forma inferior ou querendo que ele seja menor ou inferior. Deus não nos olha de forma inferior e não nos trata como se fossem menores ou inferiores. Então não tem nada a ver com inferioridade. Terceiro, o fato de você ser submissa não anula você como pessoa. Submissão não é que você não vai ter opinião, submissão não é que você não vai ter seu pensamento, não vai omitir o seu pensamento. Então a submissão, ela não te anula como pessoa, pois a gente tem um exemplo que é a mulher de Provérbios 31, que ela era altamente produtiva, envolvida, ativa e mesmo assim submissa. Então, submissão, no resumo, na minha opinião, tem muito mais a ver com você entender que num relacionamento, dentro de uma casa, vão existir momentos, para mim o resumo é esse, aonde eu e a minha esposa não vamos chegar a um acordo. Então ela vai chegar a dizer para mim assim: amor, eu acho que a gente... Então ela não é menor do que eu, a palavra dela não é inferior à minha, ela tem capacidades que são diferentes de mim, e nessas diferenças, inclusive, ela é melhor do que eu, e a gente se completa. Isso que é o casamento, a gente se completa, a gente se une, a gente vai junto. Agora, em alguns momentos do nosso casamento, a gente vai ter impasses. Vamos mudar, não vamos mudar, vamos trocar de igreja, não vamos trocar de igreja, vamos ter mais um filho, não vamos ter mais um filho. Impasses. E nos momentos de impasse da nossa vida, nós vamos conversar, nós vamos tentar chegar a um acordo, eu vou tentar convencê-la do meu ponto de vista, ela vai tentar me convencer do dela, nós vamos orar sobre o assunto. E se mesmo assim nós não chegarmos num acordo, tem que ter alguém nessa casa que vai dar a palavra final. E submissão é entender que, à luz da Bíblia, a palavra final dentro de uma casa, depois desse processo que eu acabei de falar, de conversa, de argumentação e etc., é do homem. E a mulher voluntariamente vai seguir esse homem. Quem entendeu, diga amém. Então a submissão, na verdade, ela não diminui a mulher. A mulher sábia, ela se torna submissa, ou seja, voluntariamente decide seguir o seu marido. E o que ela faz com isso? Ela não se diminui, na verdade, ela eleva o seu homem. Fechou? Já acabou a primeira parte das mulheres. Segunda e última parte das mulheres. O que a Bíblia fala que uma mulher tem que fazer dentro do casamento? A Bíblia,
é clara, isso também não é discutível, isso não é pauta para concordo ou não concordo, deve ser feito assim. Você não é obrigado a fazer, mas é assim que deve ser feito. Segunda coisa que a Bíblia fala, a gente vai ouvir Deus dizendo: olha, mulheres, vocês devem submeter-se ao seu marido. E a segunda coisa é: vocês devem ter respeito pelo marido de vocês. Então, no original, essa palavra respeito, ela fala de, preste atenção, mulheres que querem ter sucesso no casamento e serem sábias e seguir o que Deus diz: valorização e reverência. A palavra respeito no original está dizendo: mulher, respeite o seu marido. O que seria isso? Valorizar o seu marido e reverenciar o seu marido. Então, uma mulher sábia, ela vai aprender a valorizar o seu marido, reconhecer o valor de um homem, reconhecer o trabalho que ele faz pela família e a disposição da maioria absoluta dos homens de literalmente morrer pela sua família. Um homem de verdade, ele vive de forma que ele está disposto a morrer pela sua família. Então, o que uma mulher inteligente deve fazer? Ouça o que eu estou dizendo para você hoje. Fale sobre isso. Reconheça isso. Isso o que, pastor? O homem. Valorizar e reverenciar. Você deve falar disso. Você deve reconhecer isso. Você deve exaltar isso. Você deve comentar isso no privado com ele e muito publicamente. Você deve elogiar isso. Você deve valorizar seu marido e o que ele faz com atitudes e palavras. Pastor, mas meu marido não merece. Não entre na questão do mérito, entre na questão de fazer o que Deus diz para que você possa mudar a situação. Tenta o jeito de Deus. Tenta o jeito de Deus, mesmo que não pareça lógico, ou mesmo que você diga, mas ele não merece, mas tenta fazer do jeito de Deus. O que uma mulher deve fazer se ela respeita o seu marido? Ela deve evitar criticá-lo. Eu disse que você não pode criticá-lo? Eu disse que deve fazer o quê? Evitar. Uma coisa é você evitar, outra coisa é dizer não faça. Então eu posso criticar? Sim, você pode criticar, mas evite a crítica. Evite. E nunca critique publicamente. Nunca. Nunca critique o seu marido publicamente. Nunca critique seu marido de uma forma que não seja no privado. Então eu posso criticar, mas eu devo evitar. Respeito mulheres. Quem está aqui? Quem é mulher aqui está me ouvindo? Presta atenção. Respeito mulheres não significa... Respeito e submissão não significa concordar com tudo. Significa se expressar, discordar de maneira honrosa e respeitosa. Então, eu sou submissa e eu sou alguém que valoriza e reverencia o meu homem, o meu marido, pastor, quando? Quando mesmo que você precise discordar dele e não concorde, você faz isso de forma honrosa e respeitosa. E eu quero lembrar vocês, mulheres, uma frase que deve estar diante de vocês, registrada, guardada, escrita, coloque em algum lugar que você veja constantemente. O excesso de cobrança acaba com o casamento. Cobrança em excesso, críticas, reclamações, cobranças, críticas, reclamações, podem acontecer, mas em excesso destroem um casamento. Não tem homem que aguente. Ponto. Em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 6, Sara é citada como exemplo de uma esposa que honrava Abraão. A Bíblia coloca o exemplo de Sara, e a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor.
Essa palavra no original é kyrios, e é um termo, não literalmente, que você vai ter que fazer, pastor, que absurdo, vou chamar meu marido de senhor, mas na verdade a expressão do original é um termo de respeito, é falar de forma respeitosa. Então, isso aqui ilustra o respeito bíblico e inclui uma atitude. Essa palavra, ela tem uma conotação, que é o quê? Ela faz uma deferência, tratar alguém de forma diferente. Então, o que uma mulher que respeita o marido, ela deve fazer? Ela jamais deve tratar o marido como ela trata todo mundo. Jamais. Então, eu vou dar para vocês dicas práticas. Se eu não vou tratar o meu marido como eu trato todo mundo, o jeito que eu falo com ele tem que ser diferente. A comida que eu preparo para ele tem que ser diferente. Você quer ver quando uma mulher erra? Quando ela prefere fazer uma comida e dar o melhor da comida para o filho do que para o marido. Errou. Porque a Bíblia nunca mandou você tratar o seu filho de forma diferenciada, mas mandou você tratar o seu marido. Porque o seu filho só está aí por causa do seu marido. Os maridos podem olhar para as esposas com o filho na mão e dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, na prática, eu vou tratar o meu marido de forma diferente. O que eu vou fazer? Eu não vou falar com ele como eu falo com todo mundo. Eu não vou cozinhar para ele como eu cozinho para todo mundo. Eu não vou olhar para ele como eu olho para todo mundo. Eu não vou fazer nada. Nada. Eu tenho que... Como é que é exigido que a igreja trate Jesus? De forma honrosa. A gente não trata Jesus como trata todo mundo. É a mesma coisa. Então, nunca uma mulher que é respeitosa grita com o marido. Nunca. Nunca. Você nunca vai conquistar nada. Você não vai alcançar esse nível de ser uma mulher que respeita o marido se você grita com o marido. Então uma mulher, ela nunca grita, ela nunca desvaloriza, ela nunca despreza, ela nunca nega intimidade para o seu marido, porque a igreja jamais nega intimidade para Jesus. Uma mulher que respeita o marido não deixa de servir o seu marido. Eu não estou perguntando se você concordou, estou perguntando só se você entendeu. Quem entendeu, diga amém. Agora eu já vi que o clima pesou, vou falar com os homens. Olha que coisa interessante, gente. Deus pede para o homem mais coisas do que ele pede para a mulher. E quando eu fui analisar o texto, ele pede para a mulher apenas 2 coisas em 3 versículos. Todos os versículos restantes são para o homem. Eu nunca tinha notado isso. Nunca. Ele pede 2 vezes para a mulher, por exemplo, ser submissa. Mas ele pede para o homem, no imperativo, como obrigação, 3 vezes para amar a esposa. Eu vou repetir, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Deus fala com a mulher 2 vezes para ela ser submissa. E para falar com o homem, só da parte de amor, que é 1 de 10, ele fala 3 vezes para ele de forma imperativa e como obrigação amar a sua mulher. Então, a responsabilidade do homem passa de 10. Vamos lá. Número 1. Agora, olha que coisa linda. Deus diz para o homem, a primeira coisa que ele fala para o homem: homem, como Jesus, você deve ser o cabeça da sua esposa. Agora vamos pensar o seguinte, pergunto: Jesus é o cabeça da igreja? Sim ou não?
Gente, por favor, vamos juntar, tá filmando, vai para o YouTube. Vamos lá. Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? Sim. O homem tem que ser o cabeça da mulher? Sim. O homem tem que fazer igual Jesus faz? Sim. Então, como é que Jesus é o cabeça da igreja? Vamos lá. Jesus não impõe nada para a igreja. Todo homem que usa o texto de que a mulher tem que ser submissa, impondo qualquer coisa, não entendeu que Jesus conquista o respeito e a submissão da igreja. Eu vou repetir, não é a igreja, é Jesus que conquista o respeito e a submissão da igreja pelo seu exemplo e pelo seu amor pela igreja. A principal característica da liderança de Jesus é o serviço e não o domínio. Jesus não domina a igreja, Jesus dá exemplo, Jesus ama, Jesus abençoa, Jesus de certa forma serve a igreja. Então, quando você leia da forma correta. Jesus está dizendo: seja o líder da sua casa, não através de ordem, não através de grito, não através da imposição, mas através do amor, do exemplo e do serviço. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa que Deus fala que Jesus faz pela igreja e compara a nós, e nós devemos fazer. A Bíblia diz que Jesus é o Salvador da igreja, Salvador do corpo. Aí eu tenho que sempre fazer a pergunta: como que Jesus salvou ou salva a igreja? Ele salva a igreja e, portanto, é nossa obrigação salvar a nossa esposa. E Jesus nunca salvou a igreja nem julgando e nem condenando a igreja. Sim ou não, gente? Estou falando besteira? Jesus condena a igreja? Jesus julga a igreja? Não. Então, para salvar a igreja, Jesus sempre, desde o primeiro momento que a igreja, isso pode ser eu como igreja e a igreja, nós, pensa comigo, sempre Jesus salva a igreja quando a igreja reconhece o erro e pede perdão. Então, Jesus, ele sempre perdoa e sempre dá uma nova chance. Homens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quer ter um casamento do jeito da Bíblia, você sempre tem que perdoar sua mulher. E você sempre tem que dar uma chance para ela, porque é assim que Jesus faz com a igreja. Se ele pediu para Pedro perdoar um amigo, um irmão, 70 vezes 7, quantas vezes você acha que você tem que perdoar a sua mulher? É muito mais. É muito mais. Se Jesus falou assim: Pedro, o seu amigo aí, o seu irmão, você perdoa ele 70 vezes 7, que já é impossível, já é uma coisa louca. Se você falar: Deus, esse é o padrão meu com a minha esposa? Não, porque ele pede para você ser como ele com a igreja. E o amor de Jesus, e a graça de Jesus, e a paciência de Jesus, e o perdão de Jesus para a igreja, é quanto? É infinito. Infinito. Então você tem que salvar a sua mulher. Quando? Sempre. Terceiro, isso aqui é sensacional. A Bíblia diz que Jesus se entrega por ela, pela igreja. Então eu tenho que me entregar pela minha esposa. O que foi a entrega de Jesus? Jesus, ele foi pela igreja parar aonde? Na cruz. O que é a cruz? Eu quero que você me fale. Alguém aqui vai acertar duas coisas que é cruz: lugar de sofrimento. Cruz é lugar de quê?
morte. Jesus foi para um lugar de sofrimento por causa da igreja, sim ou não? Segunda coisa que a cruz é essa aqui, acho que você não vai acertar, não vou falar logo. Quem era para estar na cruz? Fala, a igreja, né? Eu era a igreja. Quem era para estar na cruz? Quem estava na cruz? Então deixa eu falar uma coisa para os maridos e futuros maridos aqui, preste atenção. Deus está dizendo para você o seguinte: quem tem que sofrer pelo casamento não é a igreja, é quem? É Jesus. E você vai estar num lugar que não era para você estar. Quem era para estar? Sua esposa. Quem era para sofrer isso? A esposa. A culpa é de quem? Fala. Mas quem foi para lá? Fala o marido. Cruz é estar num lugar que nem é meu. Precisa falar mais coisa? Quinto. Aliás, quarto. Eu vou voltar nesse 3 aqui, ele merece. Lá na frente, é porque senão vai ficar muito duro. 4. A Bíblia diz que Jesus santifica e purifica a igreja através da palavra. Está escrito no versículo, da lavagem pela palavra. Então, se Jesus santifica e purifica a igreja, a responsabilidade de santificar e purificar a esposa é do marido. E aí, como que eu posso, pastor, então, santificar e purificar? Então, primeiro vamos definir santificação e purificação. Santificar e purificar alguém é tornar alguém melhor, sim ou não? Eu torno alguém, se eu sou uma pessoa mais santa, se eu sou uma pessoa mais pura, significa que eu estou melhorando, que eu estou me aperfeiçoando. Como é que eu posso melhorar a minha esposa? Como eu posso melhorar a minha esposa? Fala assim comigo: através das minhas palavras. É através da palavra que eu posso santificar, purificar, ou seja, eu posso melhorar a minha esposa. E aí aqui a gente vai entrar em mil coisas, né? A boca tem o poder de gerar vida ou morte, pela palavra, você come o bem, babá. Então toda vez que um homem comete o erro que Jesus nunca comete, de falar coisas para a igreja, para a sua esposa, feias, brutas, duras, ríspidas, qualquer coisa, ele está desmelhorando, piorando, né? Não é brincadeira, piorando a igreja, a esposa. E se ele quer melhorar a igreja, que é a esposa, ele tem que fazer isso através da palavra. Então, olha o que a Bíblia diz: usa a palavra, Jesus, para apresentar aqui um segredo. Essa mensagem é cheia de segredos. Usa a palavra para apresentar a si mesmo. Olha que interessante, gente. Ele faz isso, no final das contas, por quem? Me ajuda? Por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele usa a palavra para melhorar a igreja, para apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele faz tudo isso por ele mesmo, porque no final essa igreja é apresentada, vem para o casamento, vem morar com ele, e ele fez tudo isso para apresentar a si mesmo. Então, o que eu quero que os maridos aqui entendam hoje? Homens, sua palavra serve para mudar e melhorar a sua esposa. E para quem são essas mudanças? Diga assim comigo: para mim mesmo.
Quem é homem casado aqui, fala bem forte. Quem é homem casado? Para mim mesmo. Então, suas palavras têm o poder de tornar a sua esposa perfeita para você. Posso falar uma coisa para você, marido? Se a sua esposa... Gente, essa porta ali... Deixa essa porta aberta, deixa ela aberta. Esse barulheiro aí tá muito ruim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está reclamando da sua esposa, a culpa é sua. Porque quem tem o poder de tornar a esposa perfeita para si mesmo, quem é? É o homem. Como? Com aquilo que ele fala. É se você conversa, é o que conversa, é como conversa, é a palavra que você usa, é a palavra que você fala. Se você não está tendo uma esposa perfeita para você, que perfeita, no sentido literal, não existe ninguém, mas uma mulher que é adequada para mim, perfeita para mim, nesse sentido que eu estou falando, pastor, a minha mulher para mim é perfeita para mim, eu não quero outra. Então, o segredo para eu tornar a minha esposa perfeita é através da palavra que eu uso. Se ela não está sendo uma boa mulher, uma boa esposa, é porque eu não estou sabendo usar as palavras, é porque eu não estou sabendo conversar, eu não estou sabendo ter uma comunicação que atinja a alma, o coração dela, que transmite o que ela precisa. Então, o defeito não está na mulher, está em você. Por quê? Porque Jesus não responsabiliza a igreja. Jesus fala, eu vou trabalhar em você para te apresentar a mim mesmo, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Quem entendeu, diga amém. Sexto, você deve alimentá-la e cuidar dela, porque a Bíblia diz que Jesus alimenta e cuida da igreja. Então, um homem de verdade, homem, tem que ser trabalhador. E tem que ser provedor da casa. Homem de verdade, ele transmite para a mulher aquilo que é mais importante. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Menina, olha para mim. Menina, que nem está pronta para casar. Menina, está atrás de menino bonito. Mulher, está atrás de segurança e estabilidade. Ponto. Mulher não está atrás de... gominho. Não está. Mulher não está atrás de narizinho desenhadinho. Mulher não está atrás de braço de 40 centímetros. Menina está atrás disso. Menina está vendo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Menina é bocó e as vagabundinhas só. Porque pode não ser vagabunda, é porque é menina, é menininha, cabecinha de ovo, entendeu? Essas cabecinhas de ovo que ainda não amadureceu, não entendeu o que é a vida, menina, as pilantrinhas que todo lugar tem, homem e menina sem vergonha, e as cabecinhas de ovo. Porque mulher está atrás de quê? De homem. De homem. Por isso que tem os meninos que estão feinhos aí, ó, namorando. E tem uns bonitinhos que... um homem, ele vai ser provedor e ele vai transmitir para a mulher o seguinte: comigo você está segura. Você está segura. Em todos os aspectos. Por isso eu quero dizer para os homens aqui, é bom você ter um pouquinho de músculo, irmão. Porque até na questão da segurança, às vezes eu estava andando em algum lugar com a pastora Maíla, a gente andando em lugares assim, estranhos, em outros países, e ela falou, amor, fica tranquila. Ai, ei, você está com um homem aqui, rapaz, fica tranquila. Que negócio é esse? Pode andar comigo aqui. Agora, você fala para sua mulher, fica tranquila, ela olha para você e fala que você vai bater um osso na cabeça do menino, é o quê? Entendeu? Faz pelo menos até a faixa azul do karatê.
não vou falar mais coisa não, dessa parte aqui. Você precisa dar estabilidade para a mulher e você precisa fazer o que a Bíblia diz. Uma mulher, ela merece ser cuidada. Mulher, quem resolveu casar, tem que cuidar da mulher. Sétimo, a Bíblia diz que o homem, está escrito lá em Gênesis e nesse texto, deve deixar o seu pai e a sua mãe por causa dela e se tornar um com ela. Gente, tem alguma coisa mais sagrada do que pai e mãe? Fala a verdade. Pai e mãe estão num patamar na sociedade altíssimo, ainda que tentem destruir, mas é muito. Meu pai, minha mãe, dou a vida, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Pois é, quando Deus fala, você quer casar? Quero. Deixa o que você tem de mais sagrado e vai casar com essa mulher. A gente usa isso para os dois, mas a Bíblia diz para o homem deixar o pai e a mãe e se unir à esposa e se tornar um só com ela. Então, o que um homem tem obrigação, isso não é negociável de fazer, como Jesus fez e faz pela igreja e ordena. Você tem que fazer a sua mulher saber e sentir. Fala isso comigo, saber e sentir. É diferente. Tem mulher que sabe, mas não sente. Ô pastor, eu sei que ele me ama, mas eu não me sinto amada. É diferente. Você tem que procurar o caminho dela saber e sentir. Você tem que procurar o caminho, papai e mamãe, do seu filho saber que você ama e ele sentir-se amado. É diferente. Então você tem que fazer com que a sua mulher saiba e sinta que ela é única na sua vida. Única. Um marido só vai ter sucesso no casamento quando a mulher sentir que ela é única, que ela é a mais importante e que ninguém, literalmente ninguém, exceto Jesus, ninguém nessa terra, concorre com ela, nem a sua mãe. É assim. Nem seus pais, nem os filhos. Aviso importante: use o texto da Bíblia e troque os personagens. A Bíblia diz, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Acredite em mim, querido, se você quer ser um marido segundo o padrão de Deus, antes importa agradar a esposa do que qualquer outra pessoa na face da terra. Eu estou pregando aqui não é para agradar não, é porque é assim. Deixe até o seu pai e a sua mãe por causa dela e se torne um com ela. Deus exigiu da mulher o que eu já falei. Agora Dom ele exige isso aqui, ó. A mulher, vou repetir, tem que se sentir única, a mais importante, e saber que ninguém concorre no seu coração com ela. Nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém, nem os filhos. Oitavo, tem que amar e amar essa mulher. 3 vezes amar é citado nesse texto de 22 a 33 de Efésios 5. Por quê? Porque Deus diz, presta atenção, homem, por que Deus manda eu amar minha mulher 3 vezes? Por muitas razões. Ele quis dizer para você, olha, a submissão está abaixo do amor, a totalidade de 3, mas porque ele diz assim, ó, quem ama a esposa, nesse mesmo texto está escrito, ama a si mesmo. Deus está te dando a dica. Quando você cuida dela, você está cuidando dela para si, para apresentar a si mesmo. E quando você ama, diz, quem ama a esposa, a si mesmo
se ama. Amar como? Jesus amou com ágape. Eu olhei no original, todas as 3 vezes que aparece a palavra ame a sua esposa, como Jesus amou a igreja, é ágape, ou seja, amor sacrificial. Amor com capacidade literal de morrer por ela. Saiba que literalmente morrer pela esposa é o que Deus está te pedindo. Contudo, cadê os maridos? Cadê os homens que vão casar? Contudo, o mais difícil para a maioria dos homens não é literalmente morrer pela esposa. Gente, não é. Homem que é homem de verdade, se você chegar e perguntar, mato você e a sua mulher, 99% vai dizer, eu morro. Não é difícil para nós fazer essa escolha. Mas sabe o que é difícil para nós, homens? E agora eu quero falar com você. Difícil é morrer na hora da raiva. Difícil é morrer quando está certo. Difícil é morrer quando está certo. Morrer sendo paciente. Morrer para a sua vontade de viver. De viver a vida, de fazer as suas coisas, de curtir do seu jeito, o meu carro, o lugar que eu gosto. O morrer literal pode me matar? Para o homem não é difícil. Mas esse morrer aqui é muito difícil para os homens. Jesus também não queria morrer, mas morreu. Ele falou, eu não quero morrer. Nem pela igreja eu não quero morrer. Mas, ele disse, eu não quero, mas morro. É isso que a gente tem que fazer. Então, por que eu devo, mesmo certo, pastor, a gente está tendo uma discussão aqui agora, eu estou certo, eu sei que eu estou certo. Pois é, Jesus está dizendo para você, mesmo certo, é para você o quê? Morrer. Vou te mostrar já já. Vou te fazer uma pergunta, para você ter certeza, que a gente foi chamado para fazer como Jesus. Quem no relacionamento de Jesus com a igreja tem que ter paciência? A igreja tem que ter paciência com Jesus, gente? Não. Então no relacionamento de Jesus com a igreja, quem tem que ter paciência? E no casamento? Porque a gente que parece com Jesus. Sim ou não? Mulher tem hormônio oscilante. Homem não tem. Mulher tem TPM. Homem não tem. Mulher tem climatério. Homem não tem. Tudo isso faz a mulher oscilar. Quer matar, quer morrer. Chora, não sabe por quê. Agora quer, não quer. Quem tem que ter paciência? É o homem, porque o hormônio do homem, é sempre igual. Homem é tudo assim, hormônios nossos, todo aqui, sempre. Quem é mais frágil? Jesus ou a igreja? Quem é mais emocional? Jesus ou a igreja? Quem é que tem que ter paciência? Jesus ou a igreja? Quem é que aguenta? Jesus ou a igreja? Quem é que tem que entender? Jesus ou a igreja? Responde. Quem é que tem que explicar várias vezes a mesma coisa? É Jesus. Não é a igreja. Quem é que chora? Quem é frágil? Quem é emocionalmente constante? Jesus ou a igreja? Quem é que espera o outro entender o que já sabe? Eu já sei, mas Jesus já sabe, mas ele está esperando a igreja entender. Quem é que espera o outro entender o que ele já sabe? Quem? Jesus. Você está ouvindo, olha aqui, essa cena aqui, teatro, igual o Felipe. Essa cena aqui, você está sentado, sua esposa está na sua frente, e vocês estão conversando, ela está te contando alguma coisa. Ok? Isso é comum acontecer. De repente, você está, um exemplo,
está te perturbando o som da televisão. Você não está conseguindo ouvi-la com atenção, porque tem uma televisão ligada e o homem, ele tem essa dificuldade. Não sei se as mulheres sabem, a gente já falou isso 1000 vezes. E aí você fala, amor, só um minutinho que eu vou só desligar a televisão para continuar te ouvindo. Você levanta, vai lá, desliga a televisão, e quando você volta e senta na frente dela, ela está chateada com você. Você fala, o que foi, amor? Ela fala assim para você, você não me dá atenção? Está falando uma coisa importante para você, você não está nem aí, você levanta. Amor, eu te falei que eu ia levantar. Eu falei, só um minuto, eu fui desligar a televisão para te dar atenção, para te ouvir. Não, eu nem lembro o que eu estava falando. Não. Eu não entendo isso. Mas não interessa se eu entendo ou não. Quem é que tem que ter paciência? Quem? O homem. Quem é que tem que aguentar? Quem é que tem que relevar? Quem é que tem que... Ok, você tem razão, então me perdoa. Ir para a cruz, não tem razão, mas eu tenho que ir para um lugar que não é meu. A cruz. Eu que estou errado, é? Então tá bom. Tem certeza que era para eu estar aqui? Não, mas quem foi para a cruz, a igreja ou Jesus? Jesus. Então, quem foi que usou essa expressão aqui, ó, que a gente tem que imitar no casamento? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Foi a igreja ou foi Jesus? A mulher tem que falar para o homem, meu jugo é leve, meu fardo é suave? Tem ou não? Mas o homem tem que falar? Tem. Pois é, meu amigo. O padrão de Deus para o homem é infinitamente maior do que para... A comparação de Deus para o homem é de uma pessoa perfeita. Para a mulher é de uma instituição imperfeita. Deus não exige da mulher perfeição, mas exige de quem? Porque o homem tem que ser forte e a mulher é frágil. Jesus disse, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então a exigência para nós é maior. Jesus é perfeito, a igreja não é. Ele morre pela igreja, a igreja não morre por Jesus. Quando eu descobri isso, gente, tudo mudou no meu casamento. Às vezes a minha amada esposa maravilhosa ia falando coisas para mim, brigando, discutindo. Na minha opinião, não era aquilo. Não tinha lógica. Pode ser qualquer coisa, desde coisas pequenas até... Eu pensando, gente, tipo assim, sabe? Não entendo. Não aconteceu, vou dar um exemplo. Digamos que eu levei ela de férias para Paris. Tem alguma mulher que tem um sonho de ir em Paris aí com o marido? Deixa eu ver. Pronto, Paris ou Veneza, quem tem vontade? Algum lugar desse aí, né? Veneza, Paris... E você chega lá com a sua esposa, você pagou o avião, você alugou o carro, você pegou o hotel, mas aí quando você chegou lá no hotel, estou dando um exemplo, não aconteceu mesmo, com a amiga pastora não, porque depois não apanha em casa, é só um exemplo. E aí você chegou lá, só que você não percebeu um detalhe, você acabou não lendo aquilo, a cama de casal não era king, era queen. E de repente você está com a sua esposa em Paris, de frente à Torre Eiffel, e a sua esposa está chorando, chateadíssima, porque a cama é pequena. Então eu penso assim, gente, eu estou em Paris, eu vou comer sopa de cebola, tomar um café francês, comer tortinha, passear. Tem quantos milhões de pessoas queriam estar aqui, e de repente a minha esposa está em depressão em Paris. Porque a cama é queen. O hotel é ótimo, tem piscina, tem sauna, café da manhã, deu tudo certo, ninguém está gripado, tudo perfeito, mas a cama, como que você me aluga um quarto com a
cama queen. Aí, exemplo, coisas que aconteceram. Estava lá e aí eu não aguentava e eu falava. Um exemplo, você está sendo ingrata, você não está pensando não. E aí a mulher é frágil, chora, você fala o que não deve, a palavra. Aí, para que eu fui falar? Por que eu não segurei? Por que eu não aguentei? Por que eu não esperei o tempo passar e ela concluir? Poxa, tem tanta coisa boa, eu vou ficar focando na Queen? Deixa Deus falar com ela, deixa a situação falar com ela. Mas aí eu falava, aí eu me arrependia e eu ficava dizendo para mim mesmo: cara, eu tenho que aguentar. Aguenta, você aguenta, ela não aguenta, porque se a discussão vai pro não aguenta. Então, quando descobri isso, querido, eu decidi fazer como Jesus. Merecendo ou não, sendo ladrão ou Jesus, eu vou para a cruz. Se eu mereço estar ali, ok. Se eu não mereço, estou parecendo com o mestre. O homem, às vezes é lógico para você, mas não é para ela, por causa das nossas diferenças e do hormônio. Você que vai ter que ter paciência. Às vezes você tem certeza que está certo, não importa, mesmo certo, eu peço perdão, eu relevo, porque a ordem que eu tenho, que eu descobri, é morrer e amar por ela. Eu quero confessar que antes de ter essa revelação aqui, muitas vezes eu dizia: não, mas eu estou sendo muito fraco, muito mole, eu não estou sendo homem, eu não estou sendo firme. Meu Deus do céu, não é possível, eu estou virando mulher, não é possível, não pode. Mas aí você vai reagir, o que você faz? Você fere, você machuca, você espanta, você arrebenta seu casamento, aí você cede. Deixa eu te falar, não é moleza, não é ser mulherzinha, não é não cumprir o seu papel de homem, porque você está fazendo exatamente o que Jesus fez e faz pela igreja: relevar, ter paciência, perdoar, esperar a gente entender o que ele está falando, a revelação que ele está dando. Então você precisa relevar, pedir perdão, amar e morrer por ela. Diga amém. Vai para a cruz, que é lugar de renúncia, é estar aonde não devia estar. O que eu descobri? Lendo Efésios 5, 22 a 33, e agora eu estou terminando já. Eu descobri que o homem é que é o segredo do negócio. É o homem. O resumo é o seguinte: mulher, se você quer um casamento do jeito que a Bíblia promete, se você quer um casamento feliz, sua parte é comparar suas atitudes com a igreja. Mulher, resumo. Esqueceu tudo que eu falei? Esqueci, pastor. Então é só o seguinte: suas atitudes são iguais às atitudes da igreja com Jesus? Se sim, você está no caminho certo. Se não, você está no caminho errado. Toda vez que você for ter uma atitude com seu marido, você tem que pensar: a igreja faz assim com Jesus? Ou seja, é o que você faz com Jesus? Você trata Jesus desse jeito? Você grita com Jesus, desrespeita Jesus, fala mal de Jesus, deixa de servir Jesus, nega intimidade para Jesus? Se o que você está fazendo não é o que você faria com Jesus, você está errando. Esse é o resumo da parte da mulher. Então, se você tratar o seu marido como você trata Jesus, eu garanto, você vai viver um milagre na sua casa e no seu casamento. Diga amém. Homem, resumo: o segredo está nas suas mãos. Quem tem que aguentar, quem tem que entender, quem tem que suportar, quem tem que esperar, quem tem que trabalhar para melhorar as coisas, é você. Porque a responsabilidade nunca esteve em nenhum minuto sobre a igreja. Porque na verdade a responsabilidade é sua. Se você se tornar como Jesus no seu casamento, sua esposa, ouça isso, não terá dificuldade de ser submissa, de respeitar e valorizar você. Gente, é nós. Olha aqui, ó.
Por que a igreja respeita, valoriza, honra, se submete a Jesus? Porque Jesus faz o que pela igreja? Ama, protege, cuida, faz tudo, sim ou não? A igreja, ela tem certeza que vale a pena fazer isso. Se o meu marido está dando a vida por mim, cuida de mim, me ama, me entende, a palavra dele é sempre de vida, tudo isso que eu falei aqui, que mulher na vida vai ter dificuldade de submeter e respeitar um homem desse? Fala a verdade. Por que a mulher tem dificuldade de submeter ao homem? Porque o homem está fazendo tudo errado. Porque está achando que submissão é mandar, quando não é. Então, o homem é o segredo do negócio. Se o casamento tem sucesso, palmas para o homem. Se o casamento está ruim, vaia para o homem. A mudança pode e deve começar com o homem. Se você fizer pela sua esposa, se você fizer pela sua esposa e com a sua esposa o que Jesus faz com a igreja e pela igreja, você com certeza, eu garanto, vai viver um milagre e vai ver algo extraordinário acontecer dentro da sua casa. Diga amém. Essa é a razão, porque Deus comparou o relacionamento de Jesus e a igreja com o casamento. Ele nos deu ali o segredo para o sucesso. Esse aqui é o segredo para transformar o nosso casamento. Agora, mulheres, façam a sua parte, independente da do homem. Homem, façam a sua parte, independente da mulher. Se ele fizer, eu faço. Não. Faça a sua parte. Vamos orar. Você tem toda a liberdade de não fazer nada do que foi falado. Porque você é livre. Mas eu vou dizer para você duas coisas. Primeiro, o que foi falado não é uma questão de concordo ou não concordo. E segundo, se você quer ter um casamento que a Bíblia promete, feliz, de sucesso, é esse caminho aqui que tem que tomar. Se tomar outro caminho, você vai ter um resultado que pode ser até bom, mas não é o resultado que a Bíblia promete. A Bíblia não prometeu para nós que Ele daria o bom dessa terra. Ela prometeu o quê? O melhor. Se você se satisfaz ou está satisfeito com o bom, beleza. Mas eu não quero o bom, eu quero o melhor. E o caminho do melhor é esse aqui. Mulheres, submissão e respeito. Homens, tem 10 coisas para você fazer. 10 coisas para você fazer. Então feche seus olhos. E fale com Deus agora. Cada um faça diante de Deus seu propósito de cumprir a sua parte. Resumo. Trate seu marido como a igreja trata Jesus. Trate sua esposa como Jesus trata a igreja. Pronto. Toda ação que você tiver, Jesus faria isso com a igreja? Ele faz isso com a igreja?
A igreja faz isso com Jesus. Se você está fora disso, faça diferente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por essa conferência da família. E eu sei que o segredo de uma família de sucesso é um casamento de sucesso. Só temos família de sucesso se o casamento é um sucesso. A família só é boa se o casamento é bom. Por isso eu começo hoje esse seminário, essa conferência, esse congresso, falando como transformar o meu casamento. O segredo que era oculto, a forma correta de interpretar essa analogia entre Jesus e a igreja, o marido e a esposa. Nos ajuda a mudar, nos ajuda a imitar, nos ajuda a fazer do jeito do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a transformar o nosso casamento. Porque transformando o nosso casamento, nós vamos transformar a nossa família, a nossa igreja e as nações da terra. Tua bênção sobre cada pessoa que ouviu o chamado, que veio, Senhor, para estar aqui.